Há quase 2000 anos, o Messias veio a esse mundo, revelar o Pai, ensinar a verdade e trazer a salvação. O mundo que jazia em trevas e maldade agora via a luz da salvação, resplandecer na vinda do Messias, a luz que veio desfazer as obras das trevas. Seu ensino se estendeu pelos confins do mundo, e preenchia o vazio dos corações dos aflitos, cansados e oprimidos pela escravidão e maldade desse mundo, já que as palavras do Messias eram o puro amor e luz que resplandeciam do Pai, além de trazer a esperança e a salvação a todos que nele crescem. A verdade, porém, foi duramente perseguida pelas hostes da maldade, mas por mais que a palavra do Messias fosse perseguida, ela sempre produzia frutos, os verdadeiros filhos do Pai, os quais permaneciam na fé até o fim, pois estavam cheios do Espírito do Pai. Hoje, a verdade novamente é revelada aos quatro cantos, por meio das duas oliveiras, os quais, assim como os profetas e os discípulos, transmitem a pura palavra de salvação do Messias e do Pai, a fim de libertar as pessoas e resgatá-las dos enganos desse mundo, pois o fim está próximo, e assim finalmente os salvos herdarão as moradas celestiais, deixadas pelos caídos. Esse foi o plano elaborado pelo Pai, o plano de salvação. O plano de resgate. Após a vinda do Messias a esse mundo, mostrar o caminho até o Pai, chega a hora dos discípulos espalharem sua palavra por toda a terra. Muitos eram os que abraçaram a verdade e a cada dia mais pessoas deixavam o engano deste mundo e seguiam o caminho da verdade. Por toda a parte haviam convertidos, desde judeus a pagãos, o Espírito do Pai era derramado a povos de várias raças em várias localidades. Mas para os caídos isso era terrível. Eles queriam a todo custo parar os discípulos e seus ensinos, já que os mesmos estavam libertando o povo de suas mentiras, elas iriam se salvar e ocupar suas antigas moradas celestes. Várias foram as perseguições, prisões e torturas sofridas pelos discípulos por meio do sistema religioso, a mando dos caídos. Por toda a parte que os discípulos iam sempre havia alguém influenciado por algum caído, a fim de caluniar e dar descrédito ao ensino. Mas mesmo com toda a perseguição e morte dos discípulos e dos irmãos, a palavra se espalhava cada vez mais. Por todo o império de Azazel haviam irmãos do caminho, que haviam abraçado a salvação. Azazel e demais caídos se enfureciam, mesmo perseguindo e matando os irmãos e proibindo a doutrina do Messias de ser ensinada em Roma. Ele percebia que tais atitudes não surtiam efeito. Os irmãos não temiam perante a morte e perseguição, eles se fortificavam. Tinham ainda mais fé, pois sabiam que morriam para esse mundo, mas viveriam eternamente no reino do Pai, e isso deixava Azazel e os caídos ainda mais amedrontados. Até que Azazel decide mudar de tática, criar um falso Messias, bem como uma falsa doutrina. Azazel se lembra da Torá judaica, que havia tomado tempos atrás, quando tomou Jerusalém. Ele percebeu como aquele livro de leis mantinham os judeus totalmente submissos à sua religião. Foi então que, partindo da ideia de Israel, Azazel decide transformar o ensino do Messias em uma nova religião. Religião que era a maior forma de domínio sobre o ser humano, criada pelos caídos nos primórdios do mundo, se colocando como deuses perante os homens e recebendo adoração e sacrifícios, e em contrapartida corrompendo o ser humano com falsas doutrinas, leis e preceitos. Azazel queria aplicar a tática de Israel de se colocar como Deus único, seus métodos de culto, ensino, doutrinas e manipulação do ser humano. Assim ele coloca em prática seu plano se utilizando para isso de seu servo Constantino. Em 312, na Ponte Milvio, Constantino vê no céu, ao pôr do sol de 27 de outubro, as letras X, X e P, Rho, do alfabeto grego, pronunciadas respectivamente CH e R. Trata-se das iniciais do nome de Cristo, Christos. Junto com elas, a seguinte inscrição em latim: In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Constantino mandou gravar o símbolo nos escudos dos soldados, e ao dia seguinte, dia da batalha, derrotou Maxêncio e se tornou o único imperador no Ocidente. Constantino consegue uma esmagadora vitória sobre seus inimigos de batalha e atribui sua vitória ao Deus cristão.
Tudo foi um plano de Azazel, assim como Israel auxiliava o povo judeu em suas vitórias sobre os inimigos, tudo para engrandecer o nome de Israel sobre a terra. Azazel decide fazer o mesmo, só que desta vez para engrandecer a ele próprio na figura do falso Messias. Logo depois Azazel se transfigura de Cristo e aparece a Constantino, ordenando ao mesmo que construísse uma coroa e nela escrevesse o nome Jesus Christ Filii Deus. Nascia assim o falso Messias Jesus, um ídolo colocado no lugar do verdadeiro Messias, e que é o próprio Azazel disfarçado, a besta, uma figura andrógena. Por isso que esse Jesus apresenta traços delicados e afeminados, além da pele clara, assim as pessoas o adorariam no lugar do verdadeiro Salvador. Azazel se utilizou da mesma tática usada por Israel no passado, o qual se colocou no lugar do Pai como Deus nessa terra. Assim Azazel, copiando sua ideia, se coloca no lugar do Messias, como Salvador do mundo. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, a língua oficial era o latim. Então aí você pega Jesus Cristo, quanto eu disse para vocês, os irmãos, e para todos que estão assistindo, quanto Constantino estava perdendo a guerra, Constantino apareceu um anjo para ele, um demônio se fazendo de anjo de luz. E aí Constantino viu aquele anjo, aquela cruz no céu, aquele símbolo, viu um monte de coisa, o anjo começou a falar com ele. Ele disse, olha, meu nome é Jesus Cristo, Filho Dei. Faz esse símbolo nas suas armaduras, nas suas roupas, a estrela e o símbolo da chave, que o Vaticano usa muito. Faz o símbolo e coloca nos escudos, coloca na sua roupa, que a gente vai lutar guerra para vocês. Aí todos os anjos caídos de Azazel, são mais de 300 milhões, assumiu o corpo do soldado, foram lá com o outro império, a outra parte do Império Romano, foram lá massacrar a outra parte do Império Romano. E aí Constantino, quando viu isso, viu que o anjo era o mais poderoso de todos, já tinha feito Satanás se ajoelhar, Moisés se ajoelhar lá em Israel, fez ele se ajoelhar. Quando ele viu que era o mais poderoso de todos, então ele falou, ó, é para esse Deus que eu vou servir. Então, quando o anjo apareceu falando assim, ó, meu nome é Jesus Cristo, Filho Dei, é aí que vocês têm que fazer um cálculo. Porque o nome é latim. O nome não é italiano, o nome não é francês, não é português, não é inglês, é latim. Você tem que calcular o número da besta em latim. O nome é latim. Então, quando Constantino ganhou a guerra, o que ele fez? Ele fez uma oferenda para esse anjo. Ele foi lá, fez uma coroa de ouro, e na coroa escreveu Jesus Cristo Filho Dei. E essa coroa hoje, está até hoje no Vaticano, é a primeira coroa dele. E aí o livro de Apocalipse fala bem claro, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o nome desse homem é 666. E aí se você pega o nome Jesus Cristo Filho Dei, e calcule o número romano, nome latim, número romano, calculou 666. E aí você vai descobrir que Jesus Cristo é um anjo caído se passando pelo Messias. É um demônio se transfigurar de anjo de luz. Fez o povo adorar a imagem. Você vê que a Igreja Católica inteira, em massa, adora a imagem de Jesus Cristo. E depois que teve a divisão da Igreja Católica, montou a Igreja Religiosa, saiu a parte lá, foi para a Alemanha, depois foi para a Grã-Bretanha, a maçonaria montou porque viu o Império Romano ganhando muito dinheiro com isso, tendo muito poder com isso, a maçonaria quis também montar uma religião, montou a protestante evangélica maçônica gospel. E aí engana todo mundo. E aí você vê Mateus 1, versículo 23, o nome do Messias Emmanuel. Você vai em Isaías para confirmar um profeta e um apóstolo fala. Não tem nada de Jesus Cristo. Jesus Cristo é um nome blasfemo. Estão enganando o povo. E aí, conforme o livro de Apocalipse está dizendo, o livro de Apocalipse foi bem claro. Vão adorar a imagem. Europa inteira, União Europeia inteira adora a imagem de Jesus Cristo. O nome, América do Norte, América do Sul inteira adora o nome de Jesus Cristo. E o número, que agora falta só o microchip chegar e colocar na mão. Você está com a imagem da besta na sua casa. Está lá no quadrinho Jesus Cristo lá. E o nome na mente já. Ele preparou tudo perfeito. Por isso que eu digo, ele é um anjo caído muito inteligente. Muito inteligente. Ele não é burro. Esse anjo caído, ele é muito inteligente. Tem mais de 7 mil anos, venceu Satanás, derrotou, colocou Satanás de joelho. Ele não é burro. Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos.
Em 317 Constantino adota o cristianismo como religião oficial do império, transforma vários templos pagãos romanos em templos religiosos cristãos. Em 325 Constantino convoca o Concílio de Nicéia para determinar os ritos e preceitos da nova religião. No concílio foi determinado os cultos, ensinos, a instituição da Páscoa, das festividades, do calendário eclesiástico, além de determinar a hierarquia da nova igreja e o papado. Azazel havia traçado seu plano de criar uma religião oficial, a fim de alterar e corromper totalmente o ensino puro e verdadeiro do Messias. Assim nasce o catolicismo, a nova religião que havia usurpado o ensino do Messias e o corrompeu com ensinos humanos, paganismo, idolatria e diversos ensinos que tanto o mestre como seus discípulos nunca ordenaram. O catolicismo criou vários meios de manipular totalmente as pessoas, desde lugares de punição, intercessão de santos, objetos sagrados dentre outros. Criou o inferno, que na realidade se deriva de inférios, a sepultura dos mortos, mas que no catolicismo se tornou o temido inferno de fogo e punição, além da crença no purgatório e almas, onde as mesmas eram atormentadas caso desobedecessem à religião, o mesmo conceito utilizado no Egito Antigo, como registrado no Livro dos Mortos, uma forma de criar medo e terror entre as pessoas e as mesmas serem submissas à sua doutrina. O ensino puro e simples do mestre foi transformado em inúmeros preceitos, doutrinas e ordenanças no meio religioso, graças a homens corruptos a serviço dos caídos, os quais querem a todo custo levar as pessoas à perdição. Tudo começou com o catolicismo, o qual usurpou as escrituras, e em seu lugar instaurou doutrinas humanas e cultos pagãos, a mesma igreja que se diz ser fundada por Pedro, mas que não segue em nada o verdadeiro ensino do mestre. Pedro não fundou nenhuma igreja física. Quando o Messias se referiu que sobre Pedro ergueria sua igreja, ele se referia ao corpo de Pedro, o templo vivo do Pai, sobre esta pedra, ou seja, Pedro. O nome Pedro é tradução de Petros, ou seja, pedra, tanto que em sua carta Pedro confirma isso, dizendo que somos pedras vivas, que constituem a igreja do Messias e não uma igreja física de pedra e tijolo. Em nenhuma passagem bíblica cita Pedro se declarando papa ou líder de alguma igreja. Paulo não menciona nenhuma igreja de Pedro quando esteve preso em Roma por 2 anos. Não há nenhuma menção da Igreja Católica na Bíblia, nem mesmo em Apocalipse, quando o Messias enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Se de fato o catolicismo foi fundado por ele, devia haver uma carta destinada a tal, mas não há nenhuma. O catolicismo foi fundado há quase 300 anos depois da morte de Pedro. Quem o instaurou foi o imperador Constantino. Todos os preceitos e ordenanças do catolicismo foram fundamentados por Constantino e não por Pedro. A verdadeira igreja é o corpo humano, templo do Pai, criado à sua imagem e semelhança, assim como Paulo descreveu, e na época dos discípulos havia grupos de irmãos da verdade em todas as cidades por eles visitadas. Logo após a morte dos discípulos, a igreja ficou abalada. Nisto se levantaram falsos líderes, os quais se assumiam como sucessores dos discípulos, a exemplo Clemente, Lino, Irineu, Anacleto, dentre outros. Mais tarde, com a criação da doutrina católica romana por Constantino, foi promulgado que tais falsos líderes eram sucessores de Pedro, que erroneamente foi ordenado como primeiro papa, e seguido por eles como demais papas. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Tanto Pedro como demais discípulos nunca se colocaram como mestres ou líderes, pois isso contraria ao ensino do Messias, o qual disse que ninguém devia se exaltar ou se colocar acima dos demais, muito menos a cargo de Papa, o qual significa Pai, sendo que o Messias disse para não chamarmos ninguém nessa terra de Pai, pois só um é nosso Pai. A doutrina católica é totalmente oposta aos ensinos do Mestre, nada do que é praticado nela condiz com os atos dele, é uma doutrina totalmente pagã, humana e idólatra. Nela se há a assimilação de várias religiões pagãs da história, vários são os símbolos e rituais que se assemelham com os cultos antigos, com destaque para o culto ao sol. Assim como no passado os caídos se transfiguravam de uma infinidade de deuses e deusas, cada qual desempenhando uma função, o mesmo se assemelha aos santos católicos, há uma infinidade de santos e santas,
cada qual é atribuída uma função, causa, tendo em cada cidade, estado ou país o seu santo padroeiro e intercessor. Disto se deriva vários fardos pesados e pecados impostos ao ser humano, como promessas, idolatria, ladainhas e todo tipo de orações com vãs repetições, o oposto do ensino simples do Pai. Além das inúmeras rezas e ladainhas, ainda é ensinado a orar a santos e principalmente a Maria, a qual tem imagem de destaque como Mãe de Deus e intercessora dos homens a seu Filho. Não existe nenhuma passagem bíblica atribuindo a Maria tais títulos e muito pelo contrário. O Messias mesmo disse que todos que fazem sua vontade são sua mãe e irmãos. Veja. Foi-lhe avisado, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, e minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra do Pai e a observam. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra do Pai e aguardam. Veja que o próprio Mestre não exaltou a Maria, pois no reino do Pai não existe hierarquia, nem alguém ser superior a outros, mas todos são igualmente irmãos entre si, sem privilégios entre eles. Somente o Messias é o intercessor entre o Pai e os homens, pois foi o único que desceu do céu para revelar o Pai ao mundo. Não existe outro intercessor e outro caminho, nem padre, pastor, santo, anjo ou Maria. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Toda essa idolatria a Maria na verdade é direcionada a outro ser, oriunda do paganismo, ao culto da Rainha dos Céus. Como o catolicismo assimilou vários cultos pagãos em sua doutrina, como o culto ao deus Mitra, ou deus Sol, ao qual Constantino era sacerdote, assim também foi introduzido o antigo culto à Rainha dos Céus, que em algumas culturas era a deusa Astarte, Astarote, Ísis, e para os romanos a deusa Artemis, onde todas representam o próprio Azazel, o qual se transfigurava como deusas no passado, e seu culto foi sendo repassado até os dias atuais. Além do culto pagão a diversas divindades, o catolicismo ainda se destaca pelo culto aos mortos, uma idolatria horrenda a cadáveres e partes humanas, como ossos, sangue, cabeça e todo tipo de parte de corpos dos ditos santos, restos mortais guardados em relicários, luxuosamente adornados em ouro e pedras preciosas, os quais são idolatrados como objetos sagrados. São doutrinas opostas aos ensinos do Messias e dos discípulos, como a intercessão de santos, que segundo o catolicismo intercedem no céu para todo aquele que lhe pedir e rezar fervorosamente. Não existe almas em purgatório ou inferno, nem santos no céu intercedendo por nós. No reino do Pai só há ele o Messias, os anjos e os 24 anciões, que são os profetas enviados pelo Pai aqui na terra e ressuscitados na época da morte e ressurreição do Messias. Não existe almas de mortos, isso foi uma criação do catolicismo oriunda dos caídos, instruída desde a antiguidade aos povos a essa crença, uma forma de causar temor e submissão à religião, com medo nas pessoas de sofrerem no pós-vida caso desobedeçam seus líderes religiosos. A palavra alma significa vida, relativo ao sopro de vida do Pai, que dá a vida ao ser humano e não a uma parte que se desprende do corpo indo para céu ou inferno. Todo o ensino puro do Mestre foi adulterado por meio do catolicismo de Azazel. Mas Azazel não parou por aí, ele reúne todas as escrituras deixadas pelos discípulos e os irmãos, proíbe qualquer um de possuí-las com a pena de morte. Azazel queria ter certeza que ninguém teria acesso ao conhecimento do ensino puro do Messias, somente o catolicismo poderia ter posse das escrituras. Com as escrituras em seu poder ele adultera, tira partes, exclui evangelhos e mescla com a Torá judaica, que era a Septuaginta, criando assim o conjunto de livros chamado Bíblia, dividido em Antigo e Novo Testamento. Jerônimo, a pedido do Papa Damasco, foi responsável de traduzir a Bíblia, do grego para o latim, língua de Roma, criando assim a chamada Vulgata. O próprio Jerônimo, contrariando a ideia do Papa, escreve uma carta advertindo ao mesmo dos perigos de se traduzir e alterar textos das Escrituras. O próprio Jerônimo admite que adulterou as escrituras originais durante as traduções. Através de Jerônimo, a tradução para o latim,
alterou os nomes e significados das escrituras e para que poucos tivessem acesso à mesma, somente Bíblias em latim eram permitidas pelo catolicismo em edições limitadas para reis, monarcas e bispos. O Papa Inocente III proibiu a leitura e tradução da Bíblia para a língua franca e decretou que, se a Bíblia fosse lida ou ensinada por alguém sem expressa aprovação da Igreja, essa pessoa seria morta. No Concílio de Toulouse, realizado na cidade de Tolosa, na França, em 1229, foi proibido o uso da Bíblia entre os leigos em sua língua regional para evitar que heresias se espalhassem. A Bíblia foi literalmente proibida para as pessoas, era limitada apenas à elite e ao clero católico, com a desculpa de evitar heresias. Azazel, assim como fizera Israel com seu povo, escondendo os 10 mandamentos, faz o mesmo com as Escrituras, as escondendo do povo, proibindo qualquer um que não seja dos seus de ler ou ensinar as mesmas com punição de morte caso descumprissem. Assim como lá no passado qualquer um morria ao tentar se aproximar da arca contendo os mandamentos do Pai. Azazel com este livro iria alterar completamente o ensino do Mestre. De lá para cá a Bíblia ainda passaria por inúmeras traduções e adulterações, tudo foi modificado, nomes, ensinos, significados e passagens. Azazel viu como Israel criou uma religião monoteísta, onde era adorado como Deus único, decide mesclar a história do Deus de Israel com a história do Messias, causando assim uma mistura de mentira e verdade fazendo com que as pessoas adorem ao falso Deus de Israel no lugar do verdadeiro Pai. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, ou aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, ou mais deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ao ver na Bíblia a contradição entre os ensinos destrutivos e vingativos do Deus de Israel e os ensinos puros e de amor do Messias, a pessoa ficaria morna, servindo a 2 senhores, o que o Mestre condenou, já que não se pode servir a 2 senhores. Para aceitar o ensino puro do Messias é preciso se limpar dos velhos ensinos, nascer de novo, vinho novo em odre novo. É por isso que a Bíblia confunde a mente das pessoas. Azazel havia conseguido corromper e distorcer o ensino do Messias, o que antes era a pura verdade, amor e simplicidade agora dá lugar a uma doutrina humana, pagã e diabólica, repleta de idolatria a homens e imagens, tudo completamente oposto do ensinado pelo Mestre e seus discípulos. Sem temor algum ele adulterou desde os ensinos do Messias, nome, tempo, criação da Trindade, culto a ídolos, culto ao sol, colocando homens com títulos de pai e mestre resultando em uma verdadeira doutrina diabólica. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação, e na sua testa estava escrito o nome de mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas do Messias. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, prostitutas porque dela se derivará uma infinidade de filhas meretrizes as quais irão corromper toda a terra e o ensino do Mestre, e abominações e imundícies devido a toda a doutrina diabólica, idólatra, pagã e blasfêmia que ela pratica, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, devido a todo o luxo presente no catolicismo. Ainda está embriagada com o sangue dos mártires e irmãos que morreram pelo Império Romano e a Inquisição a que ela praticou. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada junto de muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Foi ela que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua depravação. O vinho com o qual a prostituta embriagou a terra é a própria Bíblia, a qual embriaga as mentes humanas com os falsos ensinos do Deus de Israel, misturando a verdade do Messias com a mentira do falso Deus. Eis porque depravação, deturparam o ensino puro, criando uma confusão mental que impede a pessoa compreender a verdade, um estado de embriaguez. A nova religião criada por Azazel exercia domínio mundial por meio da opressão, medo e mentira assim como fizera Israel com seu povo.
Qualquer aquele que desobedecesse ou questionasse seus ensinos era sumariamente punido com torturas e até a morte. Não havia espaço para heresias, a doutrina católica deveria ser única e respeitada por todos. É assim que a religião enganou todo o mundo, simplesmente se proclamando a detentora da verdade e salvação. No ano de 300 iniciou a oração pelos mortos e no mesmo ano iniciou também o fazer o sinal da cruz. No ano de 320 se institui a confecção e o uso de velas de cera, sendo acesas em momentos de culto. No ano de 375 a igreja adota a adoração aos anjos, dos santos mortos e dá ofício à confecção e uso das imagens. No ano de 394, eles instalam a missa e ordena que seja feita essa celebração diariamente. No ano 500, os padres se autoproclamam sacerdotes, começam a se vestir de forma distinta dos leigos. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. É um lugar aonde a alma vai para saber se ela vai para o céu ou para o inferno. Ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Isto é, quando você morre, sua alma não vai para o céu e nem para o inferno. Ela vai para o purgatório. E dependendo do que fizerem aqui na terra por essas pessoas, orações, missas ou pagamentos de indulgências, essa alma vai para o céu. Mas se não for feito nada por ela, ela vai para o inferno. Também posto por Gregório I no ano 600, o latim é instalado aos cultos, sendo assim todas as missas eram realizadas em latim, quer as pessoas soubessem falar ou não. No mesmo ano, orações começaram a ser dirigidas a Maria, como mediadora de Deus e os homens. Em 607, o papado romano é instaurado. Em 786, o culto à cruz, culto às imagens e relíquias eram autorizados pelo papado. Em 850, a água benta é misturada com um pouco de sal, e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela é aspergida. No ano de 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos, e em 998, certos homens e mulheres passaram a ser considerados santos. No ano de 1079, instala-se o celibato do sacerdócio. Ele foi decretado por Gregório VIII. No ano de 1090 é instaurado o Rosário, a oração mecânica criada por Pedro o Ermitão. Em 1184 é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano de 1215, a transubstanciação é proclamada pelo padre Inocêncio III. Nesse mesmo ano da transubstanciação é também instituída a confissão de pecados aos sacerdotes. Sendo assim, as pessoas só recebiam perdão se confessassem seus pecados ao ouvido de um padre ou de um sacerdote da época. E mediante a penitência imposta pelo padre,
aquele pecado poderia ser absolvido, isto é, perdoado pelo padre. No ano de 1229, é declarado a proibição da Bíblia aos leigos e é colocado no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Ou seja, só era permitida a leitura da Bíblia pelo alto clero, como sacerdotes e cardeais. Em 1251, foi inventado o escapulário, por Simon Stock, um monge inglês. O escapulário foi inventado por causa de uma visão que por ele descrita como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Essa figura teria aparecido a ele numa visão e entregou-lhe o escapulário como sinal de sua proteção. Eles acreditavam que o escapulário é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, por meio da inscrição da Ordem Carmelita, na esperança de sua proteção maternal. No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. A doutrina dos 7 sacramentos são batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A doutrina dos 7 sacramentos estão ordenadas pela Eucaristia, como para o seu fim. 10. Ele teve a ideia de fazer a Basílica de São Pedro, uma catedral gigantesca, e para aquela época era algo muito difícil de se fazer. Foi então que ele decide fazer uma das maiores heresias de toda a história da Igreja, a indulgência papal. Qualquer homem pecador só poderia receber perdão dos seus pecados mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento se chamava indulgência, e quem tinha esse documento poderia ser levado ao céu. Você pode se ajoelhar diante de imagens, você pode falar com os santos diante da imagem, você pode beijar as imagens, acender velas diante delas, colocar flores diante das imagens. Por quê? Porque o segundo concílio de Nicéia nos diz que o culto que é prestado à imagem não se dirige à imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está lá no céu. O catolicismo tomou as escrituras para si e proibiu com pena de morte a qualquer um de ter, ler ou traduzir qualquer fragmento das escrituras durante vários séculos, pois ele usurpou todo o ensino puro e em seu lugar instaurou uma nova doutrina diabólica, fundamentada por homens a serviço dos caídos, com cultos pagãos, idólatras e humanos, totalmente oposto ao ensino do Mestre. Além disso, o catolicismo foi responsável por milhões de mortes ao longo de sua história, através da Inquisição, onde todos que eram contrários aos seus dogmas eram sumariamente torturados e mortos, até mesmo sacerdotes não escapavam, todos que eram considerados hereges deveriam ser mortos, isso incluía nativos e povos pagãos de países por onde o catolicismo adentrava, onde os convertia através da imposição forçada. Azazel queria que sua doutrina fosse seguida por todos, mas nessa altura muitas pessoas estavam insatisfeitas com a opressão do catolicismo. Foi então que Ismael decide criar um racha entre o império de Azazel. Ismael sempre almejou tomar o poder de Azazel, e para tal se utiliza da maçonaria, a qual fora criada por Ismael, através dos antigos templários, os quais antes serviam ao catolicismo, mas que ao adquirirem poder por meio de Ismael, decidiram fundar sua própria instituição, se tornando assim inimigos do catolicismo, tanto que Azazel mandou perseguir e matar seus líderes. A grande parte dos homens poderosos, reis influentes eram maçons, recebiam poder e prosperidade por meio de Ismael, e assim por meio de tais homens se deu início à ruptura do poder do catolicismo. Lutero, um ex-sacerdote católico, decide criar sua própria doutrina, dando origem ao protestantismo. A nova doutrina teve apoio dos grandes homens influentes da época, todos maçons, assim como o próprio Lutero. Assim, com o avanço do protestantismo, Ismael criaria seu próprio império. A chamada Reforma Protestante se espalhou para vários países europeus, como Alemanha, Suíça, Inglaterra e Escócia.
se inicia a disputa entre mãe e filha, catolicismo versus protestantismo, onde países católicos que conquistavam outras nações as convertiam na doutrina católica, ao passo que países protestantes também faziam o mesmo. Veja que a América do Sul é predominantemente católica, pois fora conquistada por países sob o domínio de Azazel, como Portugal e Espanha. Ao passo que a América do Norte é predominantemente protestante, pois fora conquistado pela Inglaterra, a qual era o grande império de Ismael. É por isso que existe tanta rivalidade entre católicos e protestantes, pois cada doutrina fora criada por Azazel e Ismael, ambos disputando o poder. Mas Ismael usou uma tática diferente. Enquanto Azazel detinha apenas uma doutrina, Ismael decide criar várias diferentes, a fim de pegar todo tipo de pessoa. Assim ele cria uma infinidade de denominações, como o calvinismo, reformada, presbiteriana, luterana, anglicana, radicais, batista, cristã, adventismo, metodista, pentecostal, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, dentre outras, cada qual com seu ensino, prática, e líderes diferentes, mas todas rendendo o culto ao falso ídolo Jesus, o próprio Azazel, e assim manter a mentira do falso Messias. Cada movimento deste deu origem a uma nova denominação e depois a outra, se ramificando em dezenas de milhares, cada qual com seu ensino e práticas diferentes. É por isso que existem tantas denominações, tantos pastores, padres, doutrinas, tantos caminhos diferentes, que seduzem e enganam de acordo com as vontades de cada pessoa. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Se uma pessoa não se sente bem em uma determinada denominação, logo é convidada a outra, e outra, até achar aquela que mais lhe agrade, que satisfaça seus desejos de cura, libertação e prosperidade. É um caminho fácil, espaçoso, que muitos seguem por ele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O resultado disso são essas dezenas de milhares de denominações diferentes, cada qual com seu pastor, doutrina e ordenanças diferentes, sendo que o rebanho do Messias é único. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Só há um rebanho e um pastor, e não centenas de milhares de pastores e dezenas de milhares de rebanhos diferentes. Todas as religiões foram criadas pelos caídos, desde o início deste mundo, quando se apresentavam à humanidade como deuses, a fim de receberem adoração. É por isso que todas essas religiões partilham do mesmo princípio. Seu fundador recebeu visões ou aparições de ditos anjos, deuses, santos, etc., repassando uma nova doutrina e assim fundando uma nova religião. Assim como Azazel se apresentou a Constantino como Jesus, assim os caídos se transfiguravam de seres de luz para se apresentarem a vários fundadores de doutrinas, a exemplo Maomé, que recebeu uma falsa aparição do anjo Gabriel, o qual lhe repassou ao Corão bem como uma nova doutrina, o Islã. Joseph Smith, fundador dos Mormons, recebeu uma falsa aparição de Deus e Jesus, os quais lhe disseram que nenhuma igreja na Terra era reconhecida por ele, e que seria Joseph o responsável por restaurá-la na Terra. Da mesma forma Ellen White, a qual recebia várias falsas visões de anjos e Deus, que se formularam na nova doutrina do Adventismo.
Allan Kardec, fundador do Espiritismo, recebia várias revelações, bem como mentoria de ditos espíritos, onde lhe foi repassado todo o conhecimento à doutrina do Espiritismo. No meio católico várias são as aparições de santos, Jesus e principalmente de Maria, onde tais aparições sempre instruía as pessoas a adorarem determinado objeto por eles transmitidos, como imagens, terços e medalhas, os quais são tidos como objetos sagrados. Todas essas aparições são de anjos caídos, a velha tática de impactar o ser humano com aparições e revelações, a fim de enganar a humanidade à crença de um novo evangelho ou doutrina, as afastando da verdadeira palavra do Pai. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Segundo o relato bíblico, José deveria se alistar na Judéia, na Cisjordânia. Foi então e tomou a Maria e começou sua viagem até a Judéia. Porém, Maria durante a viagem deu à luz, em uma cidade chamada Belém, um trajeto de quase 150 quilômetros, desde Nazaré. Só que na Galileia também existia uma cidade chamada Belém, a qual ficava a 7 quilômetros de Nazaré. Dadas as circunstâncias, seria praticamente impossível Maria, quase estando para dar à luz, suportar uma viagem de 150 quilômetros em cima de um burro até a Judéia. Já Belém da Galileia condiz perfeitamente com o relato, porque a mesma fica a somente 7 quilômetros de Nazaré, de onde partiram. Maria então, sentindo os efeitos da viagem extenuante, deu à luz o Messias, em terra Galileia. Escavações arqueológicas comprovam a existência de tal cidade, mas a religião, como forma de atribuir o Messias à linhagem judaica, ocultou completamente tais evidências. Veja que nas passagens bíblicas o Messias sempre foi intitulado como Galileu, inclusive os judeus o menosprezavam por ser um galileu, Galileia que era constituída por uma mistura de várias nacionalidades de povos, e que atualmente são os palestinos, por isso há tanto empenho de Israel a destruir os palestinos. O Messias então, como Galileu, falava aramaico, e seu nome nunca poderia vir do hebraico, como ensinam, mas sim do aramaico. Outros ainda afirmam que o aramaico se derivou do hebraico, o que está totalmente errado. O aramaico já existia muito antes do hebraico. Aramaico é uma antiga língua semítica, que se deriva do povo arameu há cerca de 1200 a.C. Difundida da Síria até a Mesopotâmia Ocidental, tornou-se a língua principal da região quando os caldeus que falavam aramaico fundaram o Império Neobabilônico, além de se tornar a principal e mais falada língua na região da Palestina onde residia o Messias. Portanto, o Messias, como Galileu, nunca poderia ter nome em hebraico, como Yeshua ou Yahushua, por exemplo. Além disso, os judeus não creem no Messias, já que ele não é o descendente de Davi esperado por eles. Então, como as pessoas buscam seu nome em textos hebraicos? Curiosamente, o nome Yeshua é usado para nomear bares, ruas e até cemitério em Israel. E você acredita mesmo que se esse nome fosse do Salvador ele seria usado em tais lugares? Todos são nomes falsos, assim como os nomes Yahoo, que muitos defendem como sendo o correto. Tanto as derivações fonéticas como Yahu e Yahoo se derivam do deus gnóstico Yahu. Não importa a grafia, a vocalização da palavra Yahu é a mesma. E como o pai teria um nome semelhante em fonética com nomes de demônios? Não teria lógica. Em algumas traduções o nome Yahoo é traduzido como diabo. Além disso, entre o panteão egípcio havia uma deusa chamada Anat Yahoo. Tal deusa era conhecida por derrotar Mot, a personificação da morte. Mais tarde um grupo de judeus viajou do reino norte de Israel para o Egito, a fim de serem alistados como guardas da fronteira do sul. Esse mesmo grupo judeu depois foram enviados para viver na ilha Elefantina, onde construíram um templo para Yahvé e Anat Yahoo, a qual acreditavam ser a esposa de Yahvé. Todos esses nomes com pronúncia Yahu, usados para designar o Altíssimo e seu Filho, são na verdade nomes oriundos de deuses pagãos e demônios, os quais eram usados pelos gnósticos do passado.
O Altíssimo se revelou com o título aramaico de Abba, que significa Pai. Por isso ele diz: Eu sou o que sou, ou seja, o Pai de todos, o Criador de tudo. Já Israel, para blasfemar, transliterou o Abba do aramaico para o tetragrama YHWH, no hebraico, o Yod-Re-Vav-Re, para que o Abba não fosse pronunciado por seu povo. Por isso o hebraico original não tinha vogais, para se tornar impronunciável a fonética de Abba. Assim o nome Pai foi ocultado e não poderia ser clamado. Depois o tetragrama foi transliterado e sua pronúncia passou a ser Yahvé, o Javé ou Jeová, um dos vários títulos que Israel se autoproclamou para ser chamado por seu povo. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome de Javé. Mais tarde, quando o hebraico foi assimilado com vogais ao tetragrama, foi dado origem a outros diversos nomes, como Elohim, El Shaddai, Adonai e Yeshua, dentre outros, todos nomes modificados, que fazem referência a demônios e deuses pagãos, os quais os judeus adoravam. Da mesma forma é o nome Senhor, o qual também é citado na Bíblia para designar Deus, mas que na realidade significa Baal, um demônio adorado pelos judeus no tempo de Acabe. Assim como o nome Deus, que também se oriunda do nome de Zeus. Foi assim que Israel enganou o povo, pegando o Abba de Pai e transliterando para o hebraico, que por sua vez modificou totalmente sua pronúncia e sentido, criando novos nomes e títulos, a fim de fazer todos adorarem a demônios e deuses pagãos no lugar do Pai. Por isso há tantos nomes. E a mesma tática foi usada nos dias atuais, onde se criaram vários falsos nomes para designar o Messias, como Yahushua, Yeshua e Yahweh. Nós devemos chamar ao Altíssimo somente pelo título de Pai, e não por nomes próprios, pois o Pai sabia que se revelasse seu nome ao mundo tanto Israel como os pecadores iriam blasfemá-lo, mas as pessoas cegas de entendimento ficam incessantemente procurando nomes para designar ao Pai, e com isso acabam adorando a falsos nomes, criados por demônios. Da mesma forma devemos chamar seu filho pelo título de Messias, pois seu nome foi alterado pelos caídos, para que as pessoas idolatrem um impostor no lugar do verdadeiro, como é o caso do falso ídolo Jesus. O nome Jesus surgiu no século XV, com a criação da letra J pelo francês Pierre de la Ramée. Não existe a letra J no aramaico, grego e latim, ou seja, foi um nome totalmente inventado. Mais uma vez caindo no engano da transliteração, a religião afirma que o nome do Salvador se derivou da raiz hebraica Yeshua, que significa salvar, oriunda do tetragrama, que por sua vez se transliterou para Isos em grego e depois Iesus em latim, para então se tornar Jesus na língua portuguesa. Não se translitera nome próprio, seu nome deve ser o mesmo tanto em escrita como em fonética, em qualquer parte do mundo, não existe transliterar nome. Por isso nos dias atuais vemos tanta infinidade de nomes para designar tanto o Pai como o Messias, e todos esses nomes são falsos e heréticos, oriundos da língua satânica hebraica. Curiosamente, vários nomes de deuses pagãos não têm seu nome transliterado, mas em compensação o nome do Messias foi transliterado em diversas línguas. Além disso, sus em latim significa porco, junto com o leque significa, ou seja, o que se torna, ou seja, porco. Em latim, se somada as letras do nome Jesus Christi Filii Dei, resulta no número 666, o número da besta, pois o Jesus romano é o próprio anjo caído Azazel, o qual se colocou no lugar do Messias como um impostor, a fim de ser adorado por toda a terra. O nome do Messias quando esteve neste mundo era Emanuel, por isso que em Isaías e Mateus citam primeiramente o nome Emanuel, mas esse nome foi alterado na Bíblia para Jesus, para que as pessoas adorassem a imagem da besta, bem como o seu nome. Então, o seu mensageiro disse que ele seria chamado de Santo, Filho de Deus. A profecia menciona Emanuel. Não caia no engano. Veja a infinidade de transliterações, traduções, tantos nomes, pronúncias, que chegam até a ferver a mente. As coisas do Pai são simples, somente amor ao próximo e crer nele. Não seja um idólatra de nomes como os religiosos, pois o importante para o Pai é que você coloque as palavras do Messias em prática. O verdadeiro nome do Pai, bem como o novo nome do Messias, somente os salvos saberão no reino, pois somente seus filhos o poderão pronunciar, e não nesse mundo.
domínio de Satanás e de pecadores, os quais só iriam blasfemá-lo como já fazem todos os dias por meio dessa infinidade de nomes. Por isso meu povo vai saber meu nome, e naquele dia compreenderá que sou eu quem diz, vês-me aqui. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Pai, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai, a Nova Jerusalém, que desce dos céus enviada por meu Pai, assim como o meu nome novo. O Messias foi claro que só conheceríamos seu nome e do seu Pai no reino. O objetivo dos caídos foi o de blasfemar do Pai e fazer as pessoas se tornarem idólatras de nomes. Por isso há tantos nomes, para dividir as pessoas, pois assim a pessoa sempre vai sair de um para o outro, crendo que tal é o verdadeiro, que o salvará, assim como ocorre com a infinidade de templos e denominações religiosas. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, e nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que o Mestre diz abertamente que nunca vos conheci, pois eles nunca o conheceram de fato, pois estavam todo o tempo invocando e clamando através do nome de impostores como Jesus, Yahweh, Yahushua, Yeshua, Jeová, Senhor, etc. Somente o Messias é o único e verdadeiro pastor, pois ele foi ungido diretamente pelo Pai, foi o único que desceu do céu para trazer a verdade, por isso é nosso Mestre, ele não tinha pecado, por isso é nosso exemplo, além disso ele deu a vida por suas ovelhas, por tudo isso o Messias é o único caminho e salvação, sendo assim o único pastor. Não existe outro pastor ou mestre além dele, muito menos um ser humano, como muitos se intitulam por aí. O ser humano é falho, pecador, nunca viu o Pai, então como um ser humano pode ser pastor e mestre e te levar à salvação? Seu líder religioso não foi ungido pelo Pai e sim por outro líder religioso. Todo o conhecimento de seu líder vem de livros, cursos e teologia humana. Seu líder não tem poder para te salvar, nem dá a vida por você. Como uma pessoa possuindo as mesmas fraquezas que você poderá te aconselhar, te salvar ou te levar à salvação? Esses falsos pastores são homens corruptos e pecadores, cheios de fraquezas e desejos carnais, mas as pessoas preferem seguir e idolatrar tais homens do que o verdadeiro mestre e pastor. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. Porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Note que o Messias foi claro em dizer que só há um mestre e pastor, que é ele próprio, e ainda salientou que todos somos irmãos, que ninguém deve se exaltar como líder ou mestre, mas que se deve ser servo de todos. Mas não é isso que seu líder religioso faz, ele mesmo se exalta como mestre e pastor, é o líder, o ungido, o homem santo, o qual faz tudo ao oposto do que o mestre ensinou. Esses falsos pastores fazem o mesmo que os fariseus do passado, as atitudes são as mesmas, como o próprio mestre alertou. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Tudo o que fazem é para serem vistos. Fingem-se santos, trazendo nos braços grandes caixas de orações com versículos das Escrituras dentro e alongando as franjas tradicionais dos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados de mestre pelos homens. Não deixem que alguém vos trate assim. Só o Messias é o vosso mestre, e todos vocês são iguais, como irmãos. Veja ao seu redor como as práticas dos líderes religiosos são idênticas aos dos fariseus e doutores da lei, que tanto o Messias condenou, basta comparar. Assim como os fariseus,
os pastores assumem autoridade sobre a doutrina do Messias, mas não fazem o que ele ensinou, antes fazem o oposto, acumulando riquezas e se exaltando. Assim como os fariseus atavam fardos pesados aos homens, assim o fazem os líderes religiosos, os quais amontoam os ombros de seus fiéis de dízimos, ofertas, campanhas, orações, sacrifícios, ordenanças e promessas. Os fariseus se julgavam santos, assim como também os líderes religiosos o fazem, os quais se intitulam santos, apóstolos, homens de Deus, ungidos, profetas, dentre outros títulos. Veja como padres e pastores se sentam nos primeiros lugares nos seus templos, como gostam de serem saudados e vistos pelos homens, veja como gostam de andarem bem vestidos, tudo para serem exaltados, com os títulos de pai, mestre, doutor, sacerdote, etc. Ninguém deve se exaltar, pois todos somos irmãos. Quem se exalta está em pecado de soberba, ganância, pois o poder corrompe. Por isso os exaltados serão humilhados. Somente o Messias é nosso mestre e pastor. Esses líderes religiosos são os mesmos fariseus do passado que tanto o mestre condenou e alertou sobre suas más obras, os quais sempre se exaltavam como homens santos. Os mesmos homens que cegavam e enganavam o povo se intitulando homens de Deus e da lei são os líderes religiosos da atualidade, os quais além de não entrarem na salvação ainda impedem que todos os que o seguem entrem também, pois um cego que guia outro cego ambos caem no buraco. O Messias não ungiu nenhum discípulo como mestre ou pastor, nenhum discípulo se exaltou acima dos demais, todos eram irmãos. Foi através de adulterações na Bíblia, feitas pelo sistema religioso, que foi criado o cargo de pastores e mestres a homens, passagens usadas pelos religiosos para subjugar seus fiéis às suas ordens e vontades, passagens tão manipuladas que vão contra a própria palavra do mestre. Um exemplo dessa manipulação é a passagem de Efésios 4:11, usada pelos líderes religiosos para justificarem seus cargos de pastores, mas esta passagem no grego original não inclui a palavra pastores e sim pastoreou, se referindo aos discípulos os quais foram pastoreados pelo Messias, guiados, e não que ele deu a homens o cargo de pastores. Esse é um dos vários exemplos de adulteração bíblica usada pela religião para enganar seus fiéis, uma adulteração que contradiz a própria palavra do Mestre, o qual disse que ele é o único pastor e mestre, então como ele próprio iria se contradizer intitulando a homens como pastores e mestres? Não precisamos de intercessores entre nós e o Pai, somente o Messias é nosso intercessor, mas segundo o meio religioso devemos recorrer a padres, pastores, santos, anjos, etc., sendo que é o Espírito do Pai que nos ensina e nos guia em todas as coisas. Nosso Pai é onisciente e onipresente, ele sabe tudo, antes mesmo de pedir. Então por que recorrer a simples homens e aos mortos para se comunicar ao Pai? Sabendo que toda comunicação com nosso Pai é via espiritual, como o Mestre ensinou. E a unção, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, ou mais, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É o Espírito do Pai que nos ensina todas as coisas e não padres, pastores, guias, livros e teologia. A função desses falsos pastores é de enganar e lucrar em cima de seus fiéis. É por isso que eles propagam tanto a prosperidade. Além disso, transformam seus templos em verdadeiros teatros de falsas curas e milagres, tudo para atrair o maior número de fiéis possíveis. Os mesmos homens que prometem curas para diversos males são os mesmos que recorrem a hospitais particulares quando sofrem alguma enfermidade, nem sequer conseguem se curar, sendo que são os ungidos de Deus. Seus templos, que eram palco de curas e milagres, durante a pandemia se tornaram inutilizáveis, já que nenhum curava a nova doença. No ápice da hipocrisia, muitos líderes religiosos oravam para que a ciência encontrasse logo a cura, já que eles não podem fazer nada. Foi por isso que o Mestre nos alertou a conhecer a árvore por seus frutos, pois os frutos destes homens em nada se assemelha com o ensino do Mestre. O ensino do Mestre foi simples, somente amor ao Pai e ao próximo, além de crer nele, somente isso, fardo leve, mas as pessoas preferem o fardo pesado da religião, preferem perder horas de culto e pregação, vãs e repetitivas orações, promessas, ordenanças e leis humanas,
dentre inúmeros outros fardos criados pela religião a fim de oprimir seus seguidores. Nem o Pai nem o Messias recebem glória dos homens, não temos e nem devemos ficar cantarolando, louvando e gritando para cultuar ao nosso Pai. Eu não recebo glória dos homens. Como o próprio Mestre disse, um reino dividido não pode subsistir. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Está o Messias dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Veja como o sistema religioso é dividido, como há disputas, contendas, cada denominação afirmando que sua igreja é a verdadeira, ao passo que uma acusa a outra de idolatria, outra acusa de heresias, cada qual ensinando uma doutrina diferente, uma ordenança diferente, sendo totalmente divididas entre si. É impossível tanta disputa, divisão e contenta ser o rebanho do Pai, pois ele não é Pai de confusão, mas de paz. Foram os caídos que criaram todas essas denominações, a fim de dividir e enganar as pessoas, semeando a discórdia e a mentira entre elas, para que não vejam a verdade e alcancem a salvação. As pessoas colocam sua esperança e salvação em homens, padres, pastores, santos, guias espirituais, objetos ungidos, e nem se dão conta do poder do Pai e da simplicidade do seu ensino. O Pai nos quer como filhos, assim como um pai zeloso vela pelo filho, assim é a nossa relação com o Pai. Ele não quer que o idolatremos, que façamos penitencias, que nos sacrifiquemos. Ele quer que nós o vejamos como o Pai bondoso que é, e que nós nos tratemos como irmãos aqui, amando, respeitando e auxiliando nosso próximo, mas as pessoas preferem carregar o pesado fardo que a religião impõe sobre seus ombros, preferem perder horas dentro de templos gritando e esperneando, preferem fazer ladainhas de orações, promessas, campanhas, dar parte do seu salário para sustentar riquezas dos falsos profetas, sendo que a salvação é simples, somente o amor. Veja que na passagem de Mateus 25, versículo 34, quando o Mestre chama os salvos para o seu reino, ele os chama devido às suas atitudes de amor ao próximo, como alimentar um faminto, dar de beber a quem tem sede, vestir um nu, abrigar um estrangeiro, visitar um doente, em suma, todos atos de amor com o próximo. Ele não diz que tais o adoraram, cantaram, deram dízimo, congregaram em seu nome, nem nenhum outro ato praticado na religião, pois o que salva e o que interessa ao Pai é o amor ao próximo, e não rituais religiosos. Se religião fosse algo do Pai, ou se fosse para nos conectar a Ele, o mundo não estaria com toda essa maldade, ganância, opressão, mentira e desigualdade, mas foi justamente a religião a causa de inúmeras guerras, conflitos, morte e perseguição de milhões de pessoas, pois é algo que divide, oprime e distorce a mente das pessoas. Veja que em cada esquina tem um templo religioso, mas as pessoas estão cada vez piores, a maldade só aumenta. O Messias foi perseguido e morto pela religião do seu tempo, pois os líderes religiosos da época o consideravam uma ameaça à sua doutrina de mentira e escravidão. Assim sempre fizeram os líderes religiosos a todos aqueles que ousaram questionar e seguir contra sua doutrina. Muitas foram mortas, outras perseguidas, e outras são taxadas de loucas, desviadas, pecadores e todo tipo de adjetivo para denegrir a quem se opõe às suas ideias, assim como fizeram com o Mestre. O Mestre não veio fundar religião, ele veio nos libertar, nos revelar o verdadeiro Pai, e nos conduzir a seu reino eterno. Ele nunca exigiu dinheiro, sacrifícios, também nunca ordenou a seguir leis ou preceitos como os religiosos o fazem, apenas nos ordenou a amar ao próximo e ao Pai, somente isso. Saia da religião enquanto é tempo, ela não quer te salvar, apenas te usar, te explorar e te enganar, com seus falsos ensinos e doutrinas e ainda tomar seu dinheiro, pois seus líderes são mercenários, não se preocupam com as ovelhas, mas apenas com o que ela pode oferecer. Quem morrer ou permanecer na religião não se salvará, pois ela é o caminho largo da perdição, o qual o Messias já alertou, somente ele salva, somente ele é o caminho, e não a religião, a qual é a criação dos caídos para levar muitos à perdição. O Messias não fundou nenhuma religião leva ao Pai, somente o amor ao próximo que te leva até ele. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e o Pai se lembrou das iniquidades dela. Uma das provas que Deus não está contigo é que você não tem dinheiro. Aonde que estão os 500 milhões de anjos caídos? Aqueles um terço que foi jogado na terra. Onde que estão eles? É os líderes religiosos, meus irmãos. São eles. Eles já estão assumindo seus corpos. Exemplo, Edir Macedo é um demônio. É um anjo caído. Os papas são demônios, são anjos caídos. Os líderes religiosos são demônios. Os líderes são demônios, são eles. O pastor dos olhos profundos. Ele anda gerando polêmica por suas falas e, claro, pelo seu olhar extremamente assustador. Kenneth Copeland é um pastor americano que tem sido uma figura controversa devido às suas crenças e práticas de ministério, incluindo a teologia da prosperidade, que enfatiza a riqueza material como um sinal de bênção divina. Durante uma pregação, Copeland bebe seu próprio sangue. Muitos dizem sentir uma sensação bizarra ao assisti-lo, como se uma força oculta estivesse dentro dele, uma força maligna e manipuladora. O diabo, o anticristo, o imperador romano. O que ele estava lendo? Ele não estava falando daquilo que vai acontecer. Ele estava falando do que estava acontecendo ali. O livro, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Revelação. E não é revelação do que vai acontecer. É a revelação que ele está trazendo para eles ali, daquilo que de repente eles precisavam entender e compreender e viver. Jesus não está falando de um fim desse planeta Terra, esse humano. Isso não. Isso é uma obra. Agora, o mundo, como é uma. Porque as pessoas pensam que vai ter uma hecatombe e que de repente vai. Não vai. Você acredita no anticristo também, padre? De onde que sai isso? Eu preciso saber de onde que saiu para eu saber se eu acredito ou não, porque isso para mim é uma coisa tão irrelevante, tão irrelevante. Lá na frente, né? Uma coisa fosse colada na nossa testa, na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, recebendo, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa, falaciosa. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente de imitar esse monte de documento. Agora inventaram um negócio de chip circulando pela internet. Bobagem! Joga isso fora! Besteira! Pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip. Atenção nas redes sociais. O pastor Silas vai falar sobre o chip que é a besta 666. Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Caio, se eu colocar o chip, eu estou usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? Besta quem pergunta isso. Besta quem pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum, o perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoinha como você. Apocalipse 13, de 16 a 17, Apocalipse 14, de 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque... Chegou um anjo aqui agora. Atrás de mim, ó, é do exército de Camael, para me proteger. Até assustei que agora, eu pensei... Quem conhece o Hospital Santa Isabel? E hoje, domingo, dia 5 de janeiro, eu quero anunciar que nós fizemos
uma doação para o Hospital Santa Isabel de 2 milhões de reais. Mas por que Deus me colocou aqui? Porque Ele conhece meu coração. A maioria de vocês não sabe o nome da nossa igreja. Porque eu não tenho intenção de falar de placa de igreja, de falar de religião, porque placa de igreja, religião nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. O que salva é aquele ali que você ora e ele vem até você. Esses pastores mercenários, filhos do diabo, estão enganando vocês. Nosso pai sempre disse que nunca habitaria em templos feitos de pedra. Nunca ia habitar. Mas vocês insistem em ir nesses lugares. Vocês gostam de ser enganados. Vocês gostam de sustentar essas víboras, esses apóstolos, bispos, pastores, que não são nada. Eles mesmos se declaram pastor, eles mesmos se declaram bispo, eles mesmos se declaram apóstolos. Mas no fundo, são uma raça de víboras, cobras, serpentes venenosas que estão aí só para explorar, roubar vocês, meus irmãos. Hoje vocês sabem ler e escrever. Vocês podem sentar na sua casa, ler as escrituras e entender. Porque hoje, meus irmãos, pro nosso pai não tem desculpa não. É enganado quem quer. As escrituras estão aí. Todo mundo tem uma escritura, mas vocês preferem assistir novela, futebol, falar mal da vida dos outros e não querem ler as escrituras. E ainda vai, toda semana, levar dinheiro para essas cobras, para essas raças de víboras. E aí com o dinheiro que vocês dão para eles, eles constroem mais templos de pedra. Mais templo de pedra. Mais gente é enganada e mais gente eles mandam para o quinto dos infernos. Sai dela, povo meu. Bem em Apocalipse ele faz esse pedido. Para você não ser cúmplice dos pecados deles. Porque quando você está reunido numa igreja evangélica, católica, espírita, judaísmo, islamismo, você é cúmplice. Você está aceitando que eles mataram o Messias, mataram os verdadeiros profetas, mataram os apóstolos, mataram todos aqueles que falam a verdade. Você está aceitando, você está sendo cúmplice. Se você está dentro de uma religião, porta larga, bem larga, para na frente, olha para você ver, as portas das igrejas são bem largas para entrar. Você já desobedece, ele diz para, quando for orar, não orem igual os hipócritas de pé nas igrejas. Quando for orar, entra no seu quarto, porta estreita, olha bem, olha encaixando as peças. Olha encaixando as peças. Entra no seu quarto, porta estreita, e olha seu pai em secreto, que em secreto ele vai te ouvir. Olha as peças se encaixando. Mesma coisa agora. Lá em Mateus, o Messias diz, não entre pela porta larga. Todo mundo entrou. Foram lá rebolar, dançar, pular, bater palma, levantar as mãozinhas, você, ai, Jesus, Jesus, Jesus. Ele dizendo que não era para orar de pé nas igrejas como os hipócritas fazem. Não era para entrar pela porta larga. As igrejas, as religiões são uma porta larga. E todo mundo entrou nelas e acabou sendo cúmplice do sangue dos apóstolos, do sangue do Messias e do sangue dos verdadeiros profetas. Se você morrer, se você está aí dentro do sistema, se cair aí dentro, morrer aí dentro, você concordando com o sistema católico, evangélico, espírita, judaísmo, islamismo, você está concordando com que eles mataram os profetas e você está dando todo apoio a eles, favorecendo esses cães, esses demônios que criaram as religiões para enganar todo o povo e todos os povos, nações e línguas. Então, a última vez que eu digo, e repito, sai dela, povo meu. Mas sai da onde, irmão Robert? Das religiões evangélicas, católicas, espírita, judaísmo e islamismo. Sejam livres. Vocês não nasceram para ser escravos, ficar na mão desses cães que humilham vocês, exploram vocês e faz vocês de idiota. Sai dela, povo meu.